Bom, aula de hoje, Golf 1.8e, atuadores, parte 1, né? Como é um sistema bem simples, né? Vamos em 2 aulas matar essa parte de atuadores deste Volkswagen Golf. Bom, aula passada abordei temperatura do ar, posição da borboleta e sonda lambda desse Golf 1.895. Então, fechamos os assuntos de sinais de entrada. O temperatura do ar está no próprio conector do bico, né? Por coincidência, na aula de hoje eu vou falar de injetor, né? E aí vai aparecer de novo o sensor do ar. Por quê? Ele é o conector do bico, faz parte, né? É algo bem curioso nessa linha, né? Como temos apenas um único injetor, o conector do injetor já é o sensor de temperatura do ar admitido, né? Também falamos na aula passada sobre o sensor de posição da borboleta, né? Uma peça bem complexa nesse sistema, muito importante, como que não tem MAP, não tem MAF, não tem fluxo de ar, o sensor de borboleta torna-se um sinal fundamental. E falamos também sobre a sonda lambda. Bom, na aula de hoje, atuadores parte 1, irei abordar ele, o injetor, o canister e algo diferente que tem nesse carro, aquecimento do coletor de admissão. Então, vamos entender o que é o aquecimento do coletor, por que tem. Muitos carros não tem. Ah, mas esse Golf tem. Por que tem, como funciona e como medir ele. Legal? Então vamos lá, a nossa diagramação inicial. São poucos sinais de entrada, né? Ó, rotação em PMS, está no distribuidor. Temperatura do motor, VSS, sonda lambda, temperatura do ar e o posição de borboleta. E também são poucos atuadores, né? Ó, o injetor, apenas uma peça, falaremos hoje. Atuador de lenta e ignição, falaremos semana que vem. Canister e aquecimento do coletor. Estão vendo? São poucos componentes, porém, funciona bem. É um carro com um único bico injetor que tem até boa aceleração, boa retomada, graças ao aquecimento do coletor de admissão, um assunto também da aula de hoje. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês. Nesta aula sobre os comandados pela ECU, veremos o eletroinjetor. Único, só tem um bico, né? É um sistema monoponto, não é um multiponto, é um monoponto, né? Daí a importância do coletor de admissão, daí a importância do aquecimento do coletor de admissão. E poder dizer que esse coletor de admissão trabalha úmido. Ué, como assim trabalha úmido? Porque os outros trabalham seco? Sim, coletor de admissão de carro multiponto, ele trabalha só com entrada de ar. O combustível é injetado no finalzinho dele, praticamente já no cabeçote. Aliás, alguns carros é até no cabeçote, inclusive. Não está nem no coletor o furo dos 4 bicos. Aqui não, é apenas um único bico injetor. Vai injetar na parte central do coletor e vai distribuir. Ou seja, ali já começa a mistura. Por isso que dizemos que é um coletor de admissão úmido, porque ele já trabalha com combustível, tá? Também falaremos sobre o canister e o sistema de aquecimento do coletor de admissão. Então vamos ao Golf 1.8e, telinha de vocês, ele, o veículo, e vamos já aos detalhes. Com apenas um eletroinjetor, montado de forma bem centralizada e ainda no corpo de borboleta, temos o chamado sistema monoponto, onde um único bico alimenta todos os 4 cilindros. Primeiro, pessoal, imaginar, como que um bico só alimenta os 4? Ah, tem um distribuidor, que é, na verdade, o coletor de admissão, correto? Bom, correto. Mas como que determina se vai entrar no primeiro, no terceiro, no quarto ou no segundo cilindro?
Quem determina isso? É o bico? Não, né? É o comando de válvulas. Ué, peraí, Escopinão. O que tem a ver comando de válvulas, uma peça mecânica, com o bico injetor? Não. É pelo câmbio do comando de válvula, abrindo a válvula de admissão, o pistão descendo, ele vai aspirar, vai admitir naquele cilindro. Por isso que ele segue a ordem, né? 1, 3, 4, 2. Mas quem determina para qual cilindro que vai o combustível e o ar é a parte mecânica do motor. É o comando de válvulas. É ele que vai abrir a válvula e vai ter a depressão, a admissão. Tá? Então, sempre entendo isso. O quanto é importante pensar na parte mecânica do carro para depois descobrir falhas na parte eletrônica do carro. Ok? Portanto, não se esqueçam que quem determina para onde vai essa mistura é o comando de válvulas. Tá? Por outro lado, também poderiam ser o quê? Alguns problemas externos que vão causar falha num único cilindro e não nos 4. Por exemplo, servofreio furado. Servofreio popular, hidrovácuo, né? Mas o nome certo é servofreio. A tubulação dele entra apenas em um cilindro. Então se estiver furado, vai gerar uma falsa entrada de ar em apenas um cilindro. Então aquele cilindro trabalha com uma mistura mais pobre. Então isso também influencia, tá? Então é importante atentar a detalhes que visam a parte mecânica para descobrir defeitos eletrônicos no carro, tá ok? Telinha de vocês, o motor 1.8 do Golf. Estão vendo que é um motor montado na transversal, né? Tem bastante espaço. Olha o servofreio lá, ó, perto do cilindro mestre de freio, né? Um pouco abaixo da bobina de ignição. Tá lá, eu acabei de falar dele, né? O servofreio vai gerar uma falsa entrada de ar em apenas um dos cilindros, tá? Isso compromete todo o funcionamento do motor, tá? Por falar em motor, com o sistema monoponto, temos o coletor de admissão úmido, como comentei com vocês já. Ou seja, por ele já passa a mistura de ar e gasolina em formação. Ou seja, quase que na fase final do que chamamos de mistura homogênea. Ué, se não é no coletor, onde teremos a fase final dessa mistura? Onde? Começa a mistura no coletor de admissão. Entra pela válvula de admissão. Entra na câmera. O pistão começa a subir e comprimir a mistura. É nessa fase final da compressão que as moléculas do oxigênio e da gasolina vão ter uma mistura mais homogênea. Elas vão ser obrigadas a se misturar por causa da fase de compressão. Tá? Então não é no coletor de admissão que ocorre a fase final da mistura. A fase final da mistura vai ocorrer na câmara de combustão, já na fase de compressão da mistura, para depois ter a combustão. É ali que se tem a formação final da mistura, tá? Entenderam? Então o coletor ele trabalha úmido, porque já tem a mistura com combustível. Por outro lado, também temos problemas de carbonização por causa disso. Tá? Agora uma curiosidade, né? Como trabalha bem úmido o coletor, ele dificilmente forma resina. Ele pode até carbonizar, mas esse combustível ajuda a limpar mais o coletor. Então dificilmente ele forma resina, né? É mais comum carbonizar. Tá? E o que a ECU faz nessa hora do atuador? Vamos lá. Essa unidade Bosch com a denominação MA123 faz o controle do eletroinjetor único para os 4 cilindros. Assim, os comandos enviados são muito próximos um dos outros para compor as 4 injeções. Então, assim, pessoal, como é um único bico para os 4 cilindros, ele é um bico maior, mais parrudo, mais forte, né? E também é um bico que pulsa mais.
Por quê? Ele tem que pulsar 4 vezes por ciclo do motor, né? Aquela história, um ciclo é uma volta completa do motor, onde o coletor, né, vai ter aí a entrada do ar, a fase de admissão, compressão, combustão, escape, onde o comando de válvulas dá uma volta completa e o virabrequim 2 voltas. Então, nessa volta do motor, nesse ciclo, o bico injetor é aberto 4 vezes. Uma vez para cada cilindro. Ou seja, vai abrir para o primeiro, para o terceiro, para o quarto e para o segundo cilindro. Vai seguir a ordem de admissão, que vai ser igual à ordem de combustão, né? Isso não vai ter diferença. Só vai ter diferença o seu momento, né? Mas a ordem 1, 3, 4, 2 vai ser exatamente a mesma. Isso não muda, tá? O injetor, ele é bem parrudão, né? Comparado com os injetores multipontos, né? Ele é um bico forte, grande, com uma alta vazão de combustível, né? Para poder alimentar aí rapidinho os 4 cilindros. Tem tela, tem anel O-ring, tudo especial. Então está aí o eletroinjetor, o bico injetor, tá? Uma curiosidade, ele tem posição de montagem. Ué, como assim? Não é encaixar ele e girar ali que tudo bem? Não, realmente ele gira. Ele gira. Mas o conector elétrico dele em cima, quando encaixa, tem um dentinho na lateral. Ou seja, ele só monta numa posição. Como esse conector já é o sensor do ar e a fixação do bico, você vai ter que encaixar ele e girar até achar a posição do parafuso. Então não dá para montar em qualquer posição. Tem posição específica para montar esse eletroinjetor único do Golf 1.8, tá? O injetor. Trata-se de uma eletroválvula que recebe positivo e um controle negativo em sua bobina interna, que quando energizada, efetua a elevação de sua agulha interna, abrindo a passagem do combustível. Então é assim, temos uma bobina interna e uma agulha. Essa agulha veda na sua sede a passagem do combustível. Quando o módulo manda um negativo, que é o TI, o positivo já tem lá, né, já está lá no injetor, mandou o negativo, energiza a bobina. A bobina eleva a agulha, permite a passagem do combustível pressurizado em um bar entre a agulha e sua sede. Vai esguichar o combustível. Simples. Quando corta o negativo, a mola da agulha que foi comprimida na hora que ela abriu, ela vai expandir, vai empurrar a agulha para baixo, fazendo a sua vedação. Tá? É bem assim mesmo o funcionamento do único eletroinjetor deste carro. Vamos lá. Funcionamento. Estão vendo lá no carro, ó, no corpo montado, né? Ó, temos o cabo do acelerador. Então, lembrando que esse carro tem cabo de acelerador. Um conector grande ali, ó, que são os fios do sensor do ar e do bico, né? E também dá para ver ali o atuador de marcha lenta, as mangueiras de entrada de gasolina e retorno, e por aí vai, tá? Vamos lá. Falar sobre esse funcionamento do eletroinjetor. Em seu conector, não é possível inverter as posições do positivo e negativo. Já falei, né? Tem engate único, encaixe único, tá? A ECU faz o controle apenas do pulso negativo, o chamado TI, o tempo de injeção, controlados em ms, ou seja, o módulo comanda o injetor pelo tempo, pelo TI, em milissegundos. Então esse é o funcionamento que o módulo exerce sobre o atuador, sobre o bico injetor, ou seja, comanda apenas o negativo, numa precisão de tempo absurda. Milissegundos, pessoal. É pegar 1 segundo e dividir por 1000, ou seja, é muito pouco. A precisão é muito alta. Imaginem, se você abrisse e fechasse um giclê de carburador. É mais ou menos isso, só que eletronicamente, né?
com uma precisão absurda. Esse é o TI, é o tempo de injeção comandado pelo módulo do sistema. Tá? E o bico injetor único, eu falei para vocês, ele pulsa 4 vezes por ciclo, uma vez para cada cilindro, né? E aí vai se adequando este funcionamento, tá ok? Fixação. Como que o corpo é fixo, né? Lá no coletor de admissão, né? Como o bico é fixo no corpo. Bom, o corpo é fixo lá no coletor por parafusos, né? São 4 parafusos diretamente numa flange de borracha ou de alumínio em cima do coletor de admissão, tá? Agora, o bico injetor, ele é fixo por um único parafuso. Veja na telinha de vocês, ó, bem no centro dessa tela. Temos ali, ó, um cabeção redondo preto, que é o conector do bico. E ao lado, um parafusinho único. Ou seja, a peça que fixa o conector do bico, fixa o sensor do ar e fixa o próprio injetor na tampa do corpo de borboleta. Tá? A função dele é essa. Vamos lá. Falar dessa fixação. Está na tampa do corpo TBI, onde há a alimentação do combustível de forma constante e pressurizado. E o retorno é livre. Quem fixa o injetor é seu próprio conector. Então, na tampa do corpo, pessoal, temos a entrada do combustível e o retorno do excesso. Vai passar pelo regulador. Esse valor é um bar determinado em projeto mecanicamente pelo regulador. O retorno do combustível para o tanque é livre? É livre. Não tem pressão nenhuma. É totalmente livre. Então, isso facilita na hora de testar um carro. E ver que a pressão está muito alta e a falha, às vezes, não é o regulador. É o retorno entupido. Pode acontecer isso? Pode. Com certeza. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o retorno do combustível. Tá? Às vezes a falha é no retorno. Mas até você achar esse defeito, meu amigo, perdeu tempo, hein? Pra caramba. Tá? Os controles. Quais os pinos ligados aí ao bico injetor, né? Também aí, ó, o conector, né? Branco, localizado na tampa do corpo. Ele não está no corpo de borboleta, né? Ele está na parte de cima, está na tampa do corpo. Temos aí um conector elétrico de 4 fios, que exerce 2 funções, né? Vamos falar sobre isso agora, ó. Os controles. A EFEU faz os controles do tempo de injeção, sempre com os cálculos previamente determinados em projeto. Afinal, a pressão do sistema de combustível é de apenas 1 bar. Então, tem que ser tudo muito bem calculadinho. Porque você não tem pressão sobrando. É uma pressão baixa. Vai acontecer o quê? Você vai ter uma variação da vazão injetada de acordo com a pressão do sistema. É óbvio isso. Então, os controles do TI têm que ser bem rigorosos, tá? Aqui na telinha de vocês, né? Por falar em telinha, né? Ó, olha aí o jogo de telas do bico injetor. Estão vendo o bico montado, né? Só a cor que mudou ali, né? Ó, tem o bico com a tela verde e a substituição está na cor azul. Meramente ilustrativo, né? Só para verem que temos a tela, temos o anel O-ring pequeno e o anel O-ring grande. E ainda falta aquele biquinho azul, né? Não aparece nessa tela não, ainda falta. É uma outra peça desse kit de telas. Pessoal, isso aí é troca obrigatória, não tem jeito. Tirou o bico injetor, é manutenção, é troca, tá? Porque essas peças estão ali presas, ó, há tempos e tempos. Então, precisa realmente fazer a substituição, tá? Em cada remoção para limpeza, a cada 30 mil quilômetros, temos a necessidade de troca dos anéis O-rings e a tela de retenção de impurezas, mesmo tendo na linha um filtro de gasolina e o pré-filtro no tanque.
Então, pessoal, mesmo trocando o filtro rotineiramente, o pré-filtro, né, temos as telas, né, essa telinha lá no bico. Por que isso? Sensibilidade. Agulha, a sede da agulha, onde o bico trabalha, tem o quê? Uma grande sensibilidade. Qualquer sujeira ali, pessoal, vai danificar a peça. Então, por isso que além de pré-filtro, filtro, temos ainda as telinhas, né, dentro, né, do circuito, ali junto com o bico injetor. Então, tem que ser trocada, não tem jeito, tá? Faz parte do show, tá? Olha aí o conector do bico, né, ó. 4 fios. E olha o sensor do ar ali na lateral dele, né? O sensor do ar faz parte do conector do bico. E esse conector tem posição de montagem no bico, né? Não com a posição. Ele encaixa na posição certa, parafusa, beleza, tá? Não tem chabu. Mas é uma particularidade, né? Vamos lá. Pinos 2 e 3. Quem são esses pinos 2 e 3? Vamos lá. Pino 1 está ligado ao pino 43 do módulo, é o 5 volts do sensor do ar. Pino 2 está ligado ao F18 do bico. Pino 3 ao 07 injetor. Pino 4, 17 também aterramento. Ou seja, nós temos o que? Nesse tipo de apresentação, os pinos do meio, 2 e 3, são do bico injetor. O pino 2 vem positivo via fusível, o pino 3 é controlado, realmente, controlado via módulo. Bom, dá para medir a resistência do bico? Também dá. Tá ali, ó, a resistência do injetor é bem baixa, né, ó, 1,5 ohms, bem baixa, tá? Ou seja, é quase que um curto, realmente, né? Então há essa necessidade de sempre analisar essas questões de tipo de funcionamento, aonde se quer chegar. É muito importante todo esse tipo de detalhe, tá ok? Bom, vamos ver aqui o painel de instrumentos desse Golf. Estão vendo, ó? Painel quadradinho, né? Mais simples, né? E mais uma dica aqui para vocês. Vamos lá, a dica dessa primeira parte da aula. Se temos apenas um injetor, qualquer sujeira ou crosta irá afetar diretamente o funcionamento do motor, como retomadas e lenta. Portanto, a sua limpeza é muito necessária. Realmente, a preventiva ajuda muito. Nossa, fica muito legal esse funcionamento inicial do motor. Tá ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos aqui a primeira parte desse treinamento. Na sequência, veremos os detalhes sobre o aquecimento do coletor e a válvula canister.